Alô, meus amigos, eu me chamo Rodrigo Bandeira, sou professor de Química e vamos começar para mais uma aula do nosso Start Enem. Meus amigos, o nosso assunto de hoje é falar de um objeto do conhecimento que é de fundamental importância para o seu sucesso no nosso Exame Nacional de Ensino Médio, o nosso famoso Enem. Hoje nós vamos falar de termoquímica. Professor, o que é termoquímica? Termoquímica, a gente vai estudar as trocas de calor que vão acontecer quando você tem uma reação química. Então, toda vez que você tem uma reação química, a tua reação só tem duas possibilidades. Ou a tua reação ela vai liberar calor, ou ela vai absorver calor. Qual é o nosso objetivo? É que você saiba as principais características dessas transformações e, a partir dela, analisando fenômenos do teu cotidiano, que você consiga identificar quando a reação é endotérmica e quando a reação vai ser exotérmica. Beleza? Então, olha para cá. Como eu falei, são duas possibilidades. Então, a tua reação, ela pode ser o quê? Uma reação endotérmica, ou a tua reação ela pode ser exotérmica. Olha o prefixo endo, significa para dentro, absorve calor. Então, reação endotérmica é aquela que absorve calor. Exo, prefixo exo, significa para fora. Reação exotérmica libera calor. Essas reações elas são muito presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, uma reação endotérmica muito presente no nosso cotidiano é a fotossíntese. A planta, para realizar a fotossíntese, ela tem que absorver o calor que vem do sol. O processo de cozimento, quando você assa o alimento, também você vai ter uma reação o quê? Endotérmica. As reações exotérmicas, elas são reações muito importante no nosso cotidiano. Por quê? A gente precisa de energia para diversas funções que a gente desempenha. Quando você vai aquecer a água para fazer o café, você queima o gás de cozinha, essa queima produz calor, libera calor. Quando você dá partida no seu carro, a queima da gasolina libera energia que vai fazer o pistão do motor se movimentar e assim o carro vai sair do lugar. Então, essas duas transformações são muito presentes no nosso cotidiano. Como é que eu posso representar essas transformações? A reação química, vocês sabem que ela sempre é o quê? Reagente transformando-se em quê? Em produto. Então, o teu ponto de partida é o reagente e o teu ponto de chegada é o produto. Agora, onde é que eu vou colocar o calor? Esse calor ele vai entrar na reação endotérmica com uma necessidade. Sem o calor, o reagente ele não vai se transformar em produto. Então, a reação endotérmica ela vai ser representada como o teu reagente precisa de uma certa quantidade de calor para se transformar em produto. Então, o calor ele vai ser somado com o reagente. E, na reação exotérmica, já vai ser o contrário. A tua reação vai acontecer, o teu reagente vai formar o produto, só que junto com o produto, você vai ter a formação de calor. Então, na reação exotérmica, o calor ele é um produto dessa reação. Então, quando a quantidade de calor estiver vindo somada com o reagente, a tua reação vai ser endotérmica. E quando o calor estiver somado com o teu produto, você vai ter uma reação exotérmica. Essa quantidade de calor que a reação absorve, ou essa quantidade de calor que a tua reação libera, tem um nome. Isso aqui é chamado de ΔH. Isso aqui vai ser chamado de ΔH. O que seria esse ΔH?
Delta em ciência é a letra que nós utilizamos para variação. O H representa entalpia. Entalpia é o nome que nós damos para a energia quando você tem uma transformação ocorrendo a pressão constante. Beleza? E, por definição, ΔH vai ser variação final menos inicial. Aí você vai olhar para cá. Em uma reação química, o final sempre vai ser quem? O produto. E o início sempre vai ser quem? O reagente. Então, o ΔH vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, essa quantidade de calor que vai ser absorvida, a gente pode calcular de maneira teórica por essa fórmula. Essa quantidade de calor que está sendo liberada aqui, a gente pode calcular por essa fórmula. Agora, vamos fazer uma análise gráfica de como é que isso funciona. Como é que seria um gráfico para representar uma reação endotérmica? Você vai ter um gráfico desse jeito aqui, ó, de apenas um eixo, onde você vai registrar os valores de entalpia. Entalpia é energia, então a gente pode medir em joule ou em caloria. Normalmente uma reação libera uma quantidade de calor grande, aí você vai ter quilojoule ou quilocaloria. Aí como é que é o gráfico da reação endotérmica? O teu ponto de partida é o reagente. Então eu vou colocar o reagente bem aqui, ó. Reagente. E esse reagente vai ter uma certa quantidade de energia, que a gente vai chamar de entalpia do reagente. Aí pensa comigo, a reação aconteceu, o que é que você vai ter? Você vai ter o teu reagente absorvendo calor, absorvendo energia. Então a tendência é o quê? A quantidade de energia aumentar. Então aqui, ó, você vai ter uma seta subindo para representar esse aumento de energia, até chegar no seu produto. Aí aqui você vai ter a energia, a entalpia do produto. Aí olha a nossa formuletazinha aqui, ó. Entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então aqui, ó, esse intervalo entre o reagente e o produto vai ser o quê? O ΔH da reação. Agora, observando esse gráfico aqui, a gente pode chegar a duas conclusões. Quais são as duas conclusões que a gente pode chegar? Primeiro, qual vai ser sempre a relação entre a entalpia do produto e a entalpia do reagente? O que vai diferenciar uma reação endotérmica da outra? É que uma reação vai absorver mais calor e vai ter reação que vai absorver menos calor. Mas você sempre vai ter um aumento da quantidade de energia. Então, a entalpia do produto ela é maior que a entalpia do reagente. Isso vai ter uma consequência para o valor do ΔH. Como assim, professor? Olha a fórmula. ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, o que é que vai acontecer? Aqui tem um sinal positivo e esse é negativo. Lembra da matemática? Sinais diferentes dá o sinal do maior e subtrai. Só que aqui, para a reação endotérmica, o maior sempre vai ser o produto. Então, essa diferença, ela sempre vai ter valor positivo. Sempre vai ter o valor maior do que zero. Agora, vamos olhar e fazer a mesma coisa para a reação endotérmica. Está aqui o eixo de entalpia. Está aqui o eixo da energia. Essa energia aqui eu vou colocar em quilojoules. E meu ponto de partida da reação é o reagente. Esse reagente vai ter uma certa quantidade de energia, que a gente vai chamar de entalpia do reagente. Rolou a reação exotérmica que libera calor. O que é que vai acontecer? Se ele vai liberar calor, a quantidade de energia vai diminuir. Então, você vai ter uma seta descendo aqui até chegar no seu produto. E essa quantidade de energia aqui vai ser a entalpia do produto. Esse intervalo entre o reagente e o produto vai ser essa diferença, que a gente vai chamar de quê? De ΔH.
Agora, o que é que vai acontecer para essa reaçãozinha aqui, ó? Vai acontecer que a máxima que nós vamos ter é que a entalpia do produto, ela vai ser menor que a entalpia do reagente, ela vai liberar calor, então a quantidade de energia vai diminuir. Qual é a consequência? Quando eu for fazer essa diferença aqui, o valor maior vai ser o reagente, que é negativo. Então, esse ΔH, ele vai ser o quê? Ele vai ser menor do que zero. Tudo bem? Então, a entalpia do produto, ela vai ser menor que a do reagente, e o ΔH vai ser menor do que zero. Então, essas são as principais características desses dois tipos de transformação. Reação endotérmica, absorve calor, a quantidade de calor é somada com o reagente, a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente, e o ΔH vai ser maior do que zero. A reação exotérmica, ela libera calor, a quantidade de calor ela vai ser somada com o teu produto, a entalpia do produto ela é menor que a entalpia do reagente, e o ΔH da reação ele vai ser menor do que zero, ele vai ser negativo. E a partir dessas observações, em uma próxima aula, a gente vai ver como é que a gente pode calcular esse valor do ΔH. Espero que você tenha gostado da aula e muito sucesso na sua caminhada. Tchau, tchau.